Vinho Verde e Vinho do Porto são os vinhos mais famosos de Portugal, mas o país produz outros vinhos importantíssimos no mundo todo. Algumas uvas portuguesas, inclusive, possuem até uns nomes diferentes e as regiões também são bastante No irreverentes. episódio de hoje, a gente fala tudo o que você precisa saber sobre vinhos portugueses. Eu sou o jornalista Estevão Limana Eu sou o sommelier Sidney Lucas, e aqui a gente fala de vinhos portugueses. sem afetação. A tradição dos vinhos portugueses está há séculos e é uma das principais da Europa. Vinho português se confunde até com a nossa história aqui no Brasil, porque os vinhos importados mais consumidos aqui no nosso país são vinhos portugueses. E, Cid, a gente vê que Portugal tem essa longa tradição e tem vinhaços que emplacam todos os dias e, com certeza, quem está nos acompanhando tem algum vinho português lá na adega, né? Com certeza. Mas também a história do vinho brasileiro se cruza com os vinhos portugueses, porque foram os portugueses que trouxeram as primeiras mudas, elaboraram os primeiros vinhos aqui no Brasil. Então não é de graça, não é à toa que o vinho português tenha toda essa importância aqui, né, no Brasil. Por mais que tenhamos um terroir, tudo bem diferente, claro, lá de Portugal, mas essa influência tem sim. Se você quer saber mais sobre a história do vinho português, vale a pena assistir o nosso episódio só sobre isso que nós temos disponibilizado. Tá lá, acho que é o episódio 7 ou 8, vale a pena dar uma olhada. Mas, Sidney, vinho português, nós já falamos aqui no podcast sobre vinho verde, foi o nosso último episódio, vinhaços, né, que são lá da região do Minho, também falamos de vinho do Porto. Só que Portugal também é grande, tem outras regiões, tem o Dão, tem o Tejo, tem a Bairrada, diversos locais que produzem bons vinhos. E aqui, hoje, nós também vamos já começar o nosso podcast com um vinho, e hoje é diferente. A gente está com um vinho do Tejo, um vinho rosado, para podermos beber e apreciar. Também temos tradição em rosados lá no Portugal? Tem sim. Portugal faz de tudo, né, cara? Faz espumantes espetaculares, rosés incríveis, tintos, brancos, faz de tudo. É um país pequeno em território, mas imenso em tradição vitivinícola, né? Então, tanto que eles produzem vinhos de norte a sul do país, de leste a oeste. Todo lugar ali produzem vinhos de excepcional nível e ainda conseguindo vender muito, né? É um dos principais produtos que o país importa, né? Exporta. O vinho português está tão presente na mesa dos portugueses, assim como o vinho para os italianos também. É uma tradição beber vinho, vinho do Porto, o vinho tradicional, o vinho regional, ou seja, até o vinho de mesa lá em Portugal. Nós aqui, como eu falei, vamos beber agora um vinho do Tejo, essa região também muito bacana lá de Portugal, e com a parceria sempre da Decanter, importadora Decanter, que é a nossa apoiadora e patrocinadora do podcast No Mundo do Vinho. Sidney, diz e reza a lenda aí que o vinho português chegou 2000 anos antes de Cristo pelos tartessos, que era aquele povo que habitava na região da Península Ibérica. Só que só foi reconhecido tudo isso lá no século XII. E aí, Portugal começou a desenvolver essa produção vitivinícola e exportando muito para a Inglaterra. Tanto é que a Inglaterra comprava muitos vinhos e até, acho que dá para dizer assim, aproximou os laços entre a coroa inglesa e a coroa portuguesa. Sim, os tartessos, os fenícios, tem pelo menos uns 10, 12 povos que influenciaram a vitivinicultura de Portugal, levando mudas, levando cultura, levando hábitos de consumir vinho. Então, não é à toa que Portugal tem uma variedade imensa de uvas, a grande maioria delas autóctones, que só tem ali, justamente por isso. Veio de todos os lugares do mundo, praticamente, levadas para Portugal essas uvas. E fez de Portugal o país mais diferente em estilo, em variedade, em quantidade de uvas autóctones. Então tem muitas centenas de uvas em Portugal, mas a gente vai falar hoje das principais, né, de cada região. Com certeza. Agora não lembro da resposta da pergunta. Foi só uma deixa para falar um pouquinho dessa história que Portugal e Inglaterra se aproximaram muito os laços, né, com a distribuição do vinho português para a Inglaterra, que eles eram muito fãs, né, não só do vinho do Porto, mas também dos outros vinhos que eram feitos. Isso, sim. Os ingleses, né, foram importantes demais para Portugal no consumindo o vinho português.
Tanto é que lá em 1386 foi feito o Tratado de Windsor, né, que fez um pacto de não agressão, um pacto de amizade entre Portugal e Inglaterra, e aí baixaram-se as tarifas também para a exportação do vinho português chegar muito mais fácil lá na Inglaterra. Sim, exatamente. E aqui hoje, estamos bebendo o que, Sidney? Estamos tomando um vinho do Tejo, e que muita gente confunde com Alentejo. São duas regiões diferentes. Duas regiões diferentes divididas por um rio. Um fica o Tejo e as outras coisas ficam Alentejo. Essa é a piada de lá. Não, porque é a razão do nome do Alentejo mesmo. É isso. O rio defende, né? O rio Tejo. Aí tem a região do Tejo, que fica entre Lisboa e o Alentejo. E do outro lado do rio está o Alentejo. Então, o Tejo fica entre Lisboa e o Alentejo. Fica ali bem no meio. Dá pra gente mostrar no mapa ali depois, daqui a pouco. E por que você escolheu um rosado lá do Tejo? Onde fica o Tejo? Entre Lisboa e o Alentejo. Tá no meio, na meiuca. Só que muita gente confunde, né? De ser mesotejo, então, né? Muita gente confunde, acha que o Tejo é Alentejo, mistura tudo, só que as uvas mudam, o estilo de vinho muda. A região de Lisboa ali, olha, é uma importante região produtora de vinhos. E os vinhos do entorno do Alentejo, de Lisboa, quer dizer, eles têm uma pegada mais delicada, mais leve, são vinhos um pouco mais diluídos. E o Tejo, não. Então é bem diferente do que se encontra em Lisboa e bem diferente também do que se encontra no Alentejo, aqueles vinhos muito esféricos, muito redondos, muito modernos. E o Tejo não, consegue ser vinhos mais estruturados, mais potentes ali, que tem um estilo parecido com o que se encontra na Bairrada. Uhum. É um pouquinho parecido o estilo, assim, sabe? Vamos brindar então, pra gente poder experimentar? Por que um rosado lá do Tejo? Porque as pessoas relacionam um pouco vinhos rosados e espumantes a Portugal, né? Queria trazer um vinho diferente que as pessoas não associam muito, porque o vinho português está muito associado a tinto e a vinho do Porto, só isso. E por ser a região mais consumida no Brasil, a região do Alentejo, e tem muito tinto no Alentejo, aí acaba virando sinônimo de vinho tinto. Mas não, Portugal produz espumantes e rosés incríveis também, esse é um exemplo. Esse rosé aqui, feito por um produtor chamado Conde de Vimioso, foi elaborado da seguinte maneira: parte do vinho foi fermentada em barrica e outra parte em inox. Então ficou um vinho mais rico, mais complexo, assim, sabe? Mas madeira na medida certinha, sem exagero, sabe? Legal é que esse produtor fez um conselho de sommeliers portugueses para produzir essa linha, que é a Sommelier Edition. Então tem branco, tem tinto, tem rosé, e todos excepcionais, assim, sabe? E os caras têm essa veia gastronômica, da gastronomia, assim, conseguiram fazer branco, rosé e tinto muito gastronômico, assim, ficou muito bom. E aí os caras foram dando pitaco na mistura, nas uvas, na maneira de elaboração. O resultado foi uma linha muito boa e uma linha de bom preço, vinho de 150, 160 reais. É um vinho que vale muito mais, assim, e muito gastronômico, sabe? Uma pegada gastronômica muito boa. Um grande vinho, com certeza. Porque Portugal, a gente está falando dessa variedade, Portugal é a quarta maior área de vinhos, né, de produção de vinhos, né, que existe um território na Europa. São mais ou menos quase 200 mil hectares. 174 mil hectares são destinados para vinhos que possuem uma indicação geográfica ou que possuem uma denominação de origem controlada. O que? Quase 90% do território é com vinhos, então, digamos assim, de qualidade, que são fiscalizados pelos órgãos competentes e também conseguem trazer isso na nossa garrafa, né? Volume que produz e olha o tamanho do país, né? Olha o tamanho do país. É um dos maiores produtores da Europa, né? Uhum. Com certeza. Ô, Sidney, eu estava olhando aqui, ó, que diz vinho regional, né? De Portugal. Isso é uma classificação portuguesa também, né? Sim, é a DOP, né? A denominação de origem protegida do Tejo. Mas é o equivalente ao Douro, ao Dão, é a mesma legislação, assim. Vamos falar das uvas, então? Vamos falar das regiões. A gente preparou um pouquinho diferente hoje o nosso episódio para trazer essa pegada das uvas portuguesas que são autóctones para a gente falar das regiões. Até para o pessoal começar a se familiarizar mais com as uvas, né? Porque elas têm nomes muito diferentes, né? Elas têm
nomes engraçados até, borrado de moscas, essa talvez, borrado de moscas, olho de lebre, olho de lebre na Espanha, mas que é engraçado também, né? Maria Gomes, Antão Varres, nome de gente em uva. Fernão Pires. Vou beber o Fernão Pires hoje. Se você tem um amigo Fernão aí, dá ruim, né? Dá ruim. Ainda bem que é de beber, né? E que é coisa boa, né? Vamos lá, o que você começa aí? Dá pra gente falar lá no norte, vindo pro Algarve ali? Vamos descendo então. É o vinho verde, a gente já falou no episódio anterior, mas o que predomina lá em termos de uva é Alvarinho, Loureiro e Arinto. Tem outras também, mas as 3 mais importantes são essas. E isso em nível de importância e de qualidade também, né? Primeiro Loureiro, aliás, primeiro Alvarinho, depois Loureiro e depois Arinto. Arinto é uma variedade mais agressiva, mais ácida, muito usada para dar estrutura no vinho, sabe? Alvarinho e também é conhecido como Albarinho em alguns lugares. Isso. É a mesma coisa? Na Espanha ela é conhecida como Albarinho. É a mesma uva, só que ela é chamada de Albarinho. A Espanha tá logo na divisa do norte ali, né? Tem um rio que divide. E de um lado para cá só troca a letra daí. No lado do rio, troca pelo V e no outro pelo B. Isso, mas lá tem uma influência marítima um pouco maior, então os vinhos são um pouquinho diferentes. Um pouco mais encorpado, um pouco mais estruturado, um vinho com uma mineralidade bem maior, assim. Não estou dizendo que é melhor e nem pior, é diferente. Os albarinhos são incríveis também. Legal, Sidney. E aí, temos lá o vinho, você falou então da região do Vinho Verde, o Porto Douro, e eu acho que tem a região do Dão, né? Nós já falamos várias vezes aqui. No Douro, o que predomina lá, tem um monte de uvas no Douro, né, cara? Tem uma lista imensa, né? Mas é Touriga Nacional, Touriga Francesa, Trincadeira, Aragon... Acho que tudo que produz em Portugal está no Douro, lá em termos de uva. Touriga Nacional, Touriga Francesa, Aragonês, Trincadeira... Tem pelo menos umas 10 variedades de uvas importantes na região do Douro. E são essas que entram no vinho do Porto também e nos vinhos tranquilos. Pô, então dá pra falar que o Touriga Nacional, todos que a gente bebe, vem de lá do Douro? Não que venha do Douro todo, mas a Touriga Nacional é plantada em toda Portugal. Tanto que 90% das regiões eu vou falar Touriga Nacional. Touriga Nacional. Só que a origem, o berço da uva Touriga Nacional é a região do Dão. Uhum. Ela tá ali pertinho também. Tá ali pertinho. Ela nasceu na região do Dão. O Dão é o berço de 2 uvas muito interessantes de Portugal. É a Touriga Nacional, talvez seja a uva mais nobre aí, tal de Portugal. Mas também tem uma outra uva chamada Jaen, J-A-E-N, que ela é comparável a Pinot Noir, assim, faz vinhos um pouco mais delicados, um pouco mais refinados, sabe? E essa uva Jaen é a mesma uva que na Espanha recebe o nome de Mencia. Mencia, lá naquela região mais próxima de Portugal, inclusive ali. Chama Mencia. O que esperar de um Touriga Nacional do Dão? Força, estrutura, potência, assim, só que com acidez um pouco mais alta, um vinho com algum refinamento a mais. Mas um aroma também diferente, né? Lembra um couro, uma violeta, alguma coisa assim? A característica principal da Touriga Nacional é aromas florais de violeta, de aqueles aromas meio que lembram um pouco cedro, pinho, mas principalmente por conta da região do Dão, as florestas de eucalipto que tem na região do Dão, ele interfere também no aroma do vinho e na característica de aroma da uva. Então, os Touriga Nacional do Dão tem muito aroma violeta, que é um descritor típico da uva, muita fruta vermelha, especiarias e esse caráter que lembra o eucalipto também ali, né? Mas são os aromas principais. Na medida que envelhece, aí sim aparece esse aroma de couro, essa coisa mais animal e tal. E a Jaen, ela tem especiarias doces e picantes. Já a Jaen, ela lembra fruta vermelha, muito floral, só que aí já vai para rosas, outro tipo de flor, enquanto que a Touriga Nacional é mais violeta, a Jaen já é mais rosas. Fruta, especiaria picante, também tipo pimenta do reino, pimenta rosa, pimenta branca. O que mais? Super delicada, Jaen, é aquela pegada de Pinot Noir mesmo, assim, sabe? Uhum. Muito boa, muito interessante. E só tem no Dão essa Jaen. Só no Dão. E existe algum varietal da Jaen?
Ou você vai encontrar ela sempre no blend? Muitos produtores fazem Jaén 100%. Colocam, misturam também, misturam em outras uvas também, mas é comum encontrar no Dão Jaén 100%. Mas a gente vai encontrar daí o vinho escrito Jaén 100% ou vai encontrar só Dão? Assim? Quando o produtor do Dão, não é comum colocar o nome da uva no rótulo, a menos que seja no Alentejo, que eles têm uma pegada mais modernista, mais novo mundo assim. No resto de Portugal, não. Mas quando é Jaén, o produtor coloca. Então é comum encontrar Jaén no rótulo quando ela é feita com 100% com Jaén. Entendi, pô. É muito... E acredito que ela também deve ser utilizada para trazer uma sutileza em alguns blends, né? Sim, fazer mais refinamento, assim, né? Refinamento, pô. Mas lá também tem uma outra uva chamada Alfrocheiro Preto. E a Encruzado também tem a Encruzado, que é a principal uva branca do Dão. Faz brancos incríveis. Incríveis. Se assemelha aos grandes Chardonnays da Borgonha, só que com um pouco mais de corpo. Muito bom. Encruzado. Encruzado, branca. É a uva mais nobre branca do Dão. Do Dão. E as uvas mais nobres do Dão são o Jaén e a Touriga Nacional também. E por que o Dão é uma das regiões favoritas que você tem aí? Ah, pelo estilo, né, cara? Eu gosto de vinhos mais delicados, mais refinados, mais gastronômicos. E o Dão é apaixonante. O Dão, Bairrada, tem essa pegada de mais gastronômico, sem ser vinhos muito bombados, sabe? Com mais acidez, mais frescor, pelo refinamento, pela elegância. Diferente do Douro, né? O Douro também, ele tem um pouco mais de força que o Dão, um pouco mais de corpo que o Dão, mas ele apresenta algum refinamento também, sabe? Ele não tem aquela pegada modernista do Alentejo, por exemplo. O Douro é uma região muito boa também. Norte de Portugal, então tá dentro do coração. Sim, o norte de Portugal tem essa pegada de elegância e refinamento. Só que o Dão, ele exagera, né? É por isso que é a preferida minha, porque o norte de Portugal é assim, Beira, Bairrada, né? Bairrada faz espumantes muito bons, então é uma das provas que a região norte de Portugal faz vinhos com mais acidez, mais elegantes. Douro, mais... todos vinhos bem elegantes, assim. Agora o Dão, ele exagerou. E o Dão, será que esse frio é uma região mais fria lá em Portugal também contribui, né? É uma região um pouco mais fria porque ele está mais alta, né? Pode ver que ele está bem no centro do país e já está nas montanhas ali. Tem muitas serras no Dão, né? A principal é a Serra da Estrela, onde faz queijos e tal, um queijo famoso também. Então tem um clima um pouco mais montanhoso mesmo, clima um pouco mais seco, mais montanhoso. Então os extremos também viram uma realidade, né? Inverno muito vigoroso, calor é muito quente. Então, mas a média de temperatura anual no Dão é muito menor do que na Bairrada, do que no Porto. Porque Portugal como um todo deve ter o quê? Uma média de 10, 12 graus assim? A média anual? Pro inverno? Não, negativo, né? Uma média? Sim. O Porto, o Douro ali faz temperatura negativa. O Dão também, às vezes sofre com geada, aquelas partes ali, né? Então, o Douro é muito frio, meu amigo. O Douro é gelado no inverno. No verão é um calor dos infernos. Dizem que mais ou menos 3.000 horas de sol por ano tem a região, nessas regiões, Sim, assim. Então, sim. É muita coisa. Dá para até promover uma colheita tardia em alguns lugares, né? Alguns lugares, sim. Só que eles não fazem disso, né? Não. Eles colhem sempre o vinho do Porto, ele só é doce ali, voltando pro Porto, né? Ele só é doce por conta da interrupção da fermentação para sobrar açúcar. Senão, não é que eles colhem a uva tardiamente. Só algumas safras, né? Escolhem um pouco mais tarde, mas não é assim muito depois da colheita para fazer o vinho tranquilo, que não é o vinho do Porto, entende? Só sobrando um pouco mais de açúcar e tal, mas nada exagerado. A uva não fica pacificada, não fica... Não vira uva passa? Não vira uva passa, entende? Só deixa ela um estágio um pouco mais elevado de amadurecimento, mas nada demais. Agora o Dão é o reduto da fineza, da finesse. E passando do Dão para Bairrada, chegamos aí na região litorânea. Pois é, aí já tem uma outra uva autóctone ali, só da Bairrada, que é uma uva chamada Baga. Praticamente... Baga e Bical? 100% dos vinhos ali vai ter Baga na composição.
E uma grande parcela dos vinhos da região da Bairrada vai ser feito com baga 100%. Os melhores, eles fazem 100% baga. Bical também é uma uva importante. E a uva branca muito plantada ali é a Arinto. Arinto. Já bebi alguns vinhos Arinto. Agora eu lembrei. Você falou, eu lembrei. São vinhos mais ácidos, mais duros, assim, mas bem gastronômicos, bem bons. Gastronômicos, né? Com certeza. E pertinho do Dão, e não leva essa fineza, então, que o Dão tem, por exemplo. Porque é uma região realmente bem diferenciada. E a Bairrada também já está num nível do mar, já, né, praticamente o mesmo nível do mar, né? Já que tem uma região litorânea e o Dão já é bem mais alto. Eu acho que essa diferença aí de Sim, mas o mar contribui para a Bairrada ser também um vinho bem refinado. Bem refinado, acidez gostosa. Os bagas, eles são frescos em acidez, eles são tudo, né? Muito potente, muito estruturados mas não tem aquela fruta sobreposta, sobremadura não, sabe? Muito bom a Bairrada. E tem muita tradição em vinho branco também, espumantes bons, porque é uma região de litoral ali, né? Tá próxima do mar, então muito pescado. Consome muita caça, muito porco, mas também consome muito peixe, muita coisa que vem do mar. Bem legal. A Bairrada faz de tudo e tudo muito bem. Espumantes incríveis feitos pelo método tradicional. Muitos champanhes espumantes comparáveis aos champanhe. Brancos excepcionais e tintos potentes que precisam envelhecer por muito tempo, feito com uva baga. Então, Bairrada, para chegar no ápice ali, um grande Bairrada, pelo menos 8, 10 anos de guarda. 8, 10 anos de guarda. Para os brancos também? Não, os grandes brancos também. Um grande branco da Bairrada, ele vai chegar no seu melhor momento pelo menos com 5 anos de garrafa, 4, 5 anos de garrafa. Pô, é bastante. Mas muitos grandes brancos da Bairrada chegam ao 10º ano, mas também no Dão. Os encruzados chegam bem, é comum, não é raro, é comum os bons produtores do Dão fazerem encruzados para ser tomados com 10, 15 anos de garrafa. Pô, show de bola. Show de bola. Saindo da Bairrada, chegamos o quê? Em Lisboa? Seguimos pela praia? Sim. Bom, Lisboa, cara, eu não tenho esse dado certo, mas eu acredito que seja metade a metade fazendo vinho branco e vinho tinto. Tendo a Arinto e a Fernão Pires como uvas principais, mais plantados assim, e a Trincadeira e a Alicante Boucher em Lisboa. Então, Lisboa, eles produzem também Touriga Nacional e tal, mas a Trincadeira, que é a mesma Tempranillo, né? Aqui, ó, para baixo, no sul, já começa a aparecer a Tempranillo, só que é chamada como aragonesa, aliás, como aragonês, né? Tem aragonês e tudo, mas a principal é a Trincadeira. Encontra muito... E em Lisboa já costumam colocar a uva no rótulo. Então não é difícil encontrar Lisboa, a apelação de origem Lisboa, vindo ali a Trincadeira, o Arinto, o Fernão Pires. E essa brisa marítima aqui, que também pega Lisboa, que está bem posicionada, a Bairrada tem um território menor, ligado ao mar, mas Lisboa, por exemplo, já tem uma costa bem maior, assim. Mas a região vinícola de Lisboa não se atém só à costa. Tem muita apelação de origem de Lisboa que está na divisa com o Tejo. Grande parte dela está no Tejo. Entende? Então, tem ali uma influência marítima, um pouco ali, mas nada tão grande, sabe? A influência é maior na Bairrada. Na região dos vinhos verdes, ao norte do vinho verde lá, aí sim tem. Mas assim, eu andei lendo, Sidney, que Lisboa tem uma graduação alcoólica menor dos vinhos, né? Sim, por conta da temperatura média anual mais baixa. Mais baixa, né? Então, não amadurece tão... A uva não tem tanta incidência de sol, são uvas que não amadurecem, que amadurecem mais precocemente, entende? E na hora da vinificação, quando eles pegam essas uvas que passam por muito tempo no frio, tem que ter algum tipo de manejo diferente de temperatura na hora de colocar lá nos equipamentos ou não? Não, só a maneira de vinificar uma uva e outra muda, né? Justamente por conta das características dela. Então pega uma Jaén, que é praticamente uma Pinot Noir, vai ser vinificada de uma maneira diferente da Touriga Nacional, da Aragonesa e tal. Entende? O cuidado, o enólogo, a maneira de elaboração do vinho influencia dependendo, muda de acordo com a casca. Tanto que o ideal é vinificar, mesmo que o vinho seja feito de misturas, de cortes,
As uvas devem ser vinificadas separadamente, salvo exceções, né? Então, pode encontrar alguns vinhos que as uvas foram todas fermentadas juntas. Sim, vinhedos muito antigos e tal. Tem um vinho chamado Abandonado do Douro, que é do Alves de Souza. É um vinhedo que estava mesmo largado, abandonado. E é uma uva daquelas plantadas há mais de 100 anos. E como fazia antigamente, plantava tudo misturado ali. Então o cara tem lá dezenas de variedades de uvas no mesmo vinhedo. E ele colhe e tal, vai colhendo as mais maduras, depois volta, colhe as que deixa as que estão verdes, 2, 3 dias depois vai lá e colhe o resto e tal, e vai vinificando desse jeito. Aí vai vinificando tudo misturado, porque não tem nem como separar, né? Talvez ele nem tenha catalogado quais são as variedades todas ali. E o vinho é incrível, mas são exceções. Essa é uma exceção. O normal é vinificar tudo separadamente, porque cada uva tem que ter um cuidado diferente, vinificado de uma maneira diferente. Algumas não suportam fermentação em temperaturas mais altas, outras precisam de temperatura mais baixa e assim por diante. Ok. Chegamos agora então à região do Tejo também, do vinho que estamos bebendo. Em Lisboa tem ainda o Alicante Bouschet, não sei se eu falei. A gente comentou do Alicante Bouschet, mas não trouxemos mais informações sobre ele já, porque ele é uma uva diferente, é uma uva que às vezes é difícil até de adaptação em alguns tipos de terroir, mas aqui até no Brasil a gente tem visto isso, né? Na região do Nordeste bastante o Alicante, né? Sim, e aqui no Sul também tem Sim. aparecido bastante. Então são testes novos que já estão muito promissores. É uma uva muito promissora. Você gosta? Gosto. Eu acho uma uva um pouco mais, produz um vinho mais duro, assim, né? Você tem que insistir nele um pouquinho. É um vinho com muita fruta, assim, vinhos muito densos, né? Faz vinhos bem quentes, assim, mas é uma uva interessante. No Brasil já tem coisa boa. Tem um Alicante Bouschet do Dom Guerino. Dom Guerino? Eu acho que é Dom Guerino. Muito bom. Deixa eu ver. Muito bom. Ah, não, quem faz também A Rio Sol. A Rio Sol tem, mas eu tô tentando lembrar do... Qual que é o nome do produtor? Faz um Alicante Bouschet incrível, cara. Daqui a pouco eu lembro. Do Rio Grande do Sul? É do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu lembro. Vou dar uma pesquisada aqui e falo. Sim. Mas eu sei que o que é famoso é o Alicante Bouschet lá do Nordeste. Lá do Lídio Carraro. Lídio Carraro. Temos a taça deles ali, ó. Ali, Lídio Carraro. Top, incrível. Mas é difícil, eu não bebi esse. É difícil também? É duro? Não é que seja difícil, né? É um vinho encorpadão, precisa envelhecer. Austero, acidez, tanino, bastante madeira, ele suporta bastante barrica. É bom. Bacana. Fechamos Lisboa, então? Sim. Tejo. Cara, Tejo, a principal uva tinta é o Castelão francês. Castelão francês. Tem também Aragonês, tem Touriga Nacional e tal, mas a Castelão é a uva de destaque ali. Mas é um reduto incrível para uvas brancas, inclusive já começam a aparecer mais uvas internacionais ali, como Chardonnay, Sauvignon Blanc. Mas a Arinto e a Fernão Pires são as duas uvas autóctones de lá, que são as mesmas uvas plantadas na zona de Lisboa ali, né? Então meio que o contexto de uvas é o mesmo, aparecendo mais uvas internacionais no Tejo, só que o estilo muda. Enquanto que Lisboa, a média de álcool é menor, são vinhos um pouco mais leves, com menos madeira, são vinhos bem gostosos assim, sabe? Só que são mais leves, são vinhos com menos madeira, álcool menor. Já no Tejo a régua aumenta, já vai lá para cima, já são vinhos mais potentes, estruturados, mais encorpados. Não é comum encontrar vinhos mais potentões assim do que Lisboa. Como esse que nós estamos bebendo aqui hoje, né? Sim. A gente vê que é um rosé, mas é um rosé que vem... É um rosé opulento, encorpado, barricado, vinho fermentado em barrica, parcialmente, né, uma parte dele, cerca de 30% fermentado em barrica, então já muda um pouco o estilo de vinificar, justamente porque a região dá uma condição climática para fazer vinhos nesse estilo. Que legal. Então no Tejo, Castelão francês, tem muito tinto bom ali também, com Touriga, com Aragonês, com Trincadeira, mas a Castelão é que se destaca, e bastante uva branca, Fernão Pires, Arinto e as internacionais Chardonnay e Sauvignon Blanc. Fernão Pires, será que tem alguma coisa com Fernão Magalhães? Tem alguma É uma personalidade portuguesa? Foi um dos primeiros navegadores, né? Foi aquele navegador português que conciliou a Espanha para poder fazer a volta ao mundo, né? Antes ainda. Não sabia. E descobriu aqui a região das Américas
Um pouquinho depois ali do Cristóvão Colombo, né? Tipo, ele mandou os caras atravessar o oceano. Ele pegou os dados do Cristóvão Colombo, né? Botou embaixo do braço e falou, não, eu sei que tem um estreito diferente, que eu posso fazer a travessia do Pacífico ao Atlântico, né? Fazer a volta ao mundo. Eles fizeram no sentido contrário, né? Passaram por muitas tormentas, por tudo. Muitos tripulantes morreram. Ele conseguiu chegar, encontrou esse estreito pelos cálculos que ele tinha. E ele ficou conhecido, né? Era um matemático? Não, era um... Vamos dizer assim... Acho que era devia ser matemático, sim, e cartógrafo também, né? Que dominava muito os mapas, né? Fernão Magalhães. Legal. Tá na história do mundo todo. Tem até um estreito, que é o Estreito de Fernão de Magalhães. Fica próximo ao Chile ali, né? No Pacífico, mas próximo ao Chile. A gente pode ver. Ô, Sidney, e aí, fechamos o Tejo? Acho que sim, em termos de uva, o que tem de importante é isso. Um bom vinho para gastronomia. Vamos além do Rio Tejo agora? Vamos além do Tejo. Deve ter sido essa a origem, tenho certeza. Do Rio Tejo. O rio passa aqui, mais ou menos, então? Isso, corta o Alentejo ali. Separa o Alentejo do Tejo, quer dizer, não corta. Bom, cara, o Alentejo tem uva pra caramba. Tem de tudo. Tudo que de Portugal tá no Alentejo ali. Região com muito sol, né? Com muitas horas de sol, condição climática muito boa. Enquanto que lá no norte tem muita montanha, muita serra, que dificulta a agricultura, dificulta tudo. Alentejo não, né? Alentejo é uma planície só. Algumas regiões mais onduladas, mas nada de que se compara ao norte. E ali tem de tudo, cara, tem de tudo. O que mais se planta ali tem já Tempranillo, que ali é chamada de aragonês. Tem a Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tintucão, Arinto. Tem muita coisa, só que o que é mais plantado ali mesmo é aragonês. Boa parte dos vinhos do Alentejo são feitos com aragonês, Touriga Nacional, Touriga Francesa e Touriga Nacional. As principais uvas ali. No Alentejo tem uma uva que só tem lá, que está em extinção, chamada Grand Noir. Grande, Condemudo, Noir. N-O-I-R. Que poucos produtores fazem ali, que é uma uva bem legal, assim, uma pegada mais de refinamento, mais elegante, só que tem extinção. Uma uva difícil de plantio, de produção, ela não produz tanto. Poucos produtores têm tem vinhedos de Grand Noir hoje em dia. O que traz esse Grand Noir? Qual é o aspecto dela? É como se fosse uma versão parecida com a Jaén. Não é a mesma uva, mas tem aquela pegada de Pinot Noir com um pouco mais de corpo, de potência, assim. Um pouco mais, mas se comparado com as outras uvas de Portugal, é mais refinamento. É uma versão alentejana do estilo lá da Jaén, do Dão, como a gente falou. Legal. Pô, e é um território grande, né? O maior estado de português ali, dá pra ver que é o Alentejo. Sai vinho pra caramba dali, produzem vinho pra caramba ali. Ali produz de tudo, né, cara? A agricultura é muito forte no Alentejo ali. Agricultura, pecuária. Então, tantos produtores produzem vinho, planta uva, planta boi. Planta churrasco. Planta churrasco. Quando a gente pensa num vinho mais em conta, sempre também, né? O Alentejo traz alguns vinhos mais em conta. Justamente pelo volume que produzem. Os caras conseguem produzir uma quantidade imensa de uva, toneladas e toneladas a mais do que as outras regiões aí, em volume. Então, acaba barateando o preço, né? E pra Mas você... é a região mais modernona, mais frutada, mais exuberante, mais novo mundo de Portugal. Por isso que traz a uva no rótulo. No Alentejo é comum, já é mais comum, mas não é uma regra. Mas é comum fazer monovarietal de Touriga Nacional, de Touriga Francesa, de Aragonês. É comum fazer esses monovarietais ali. E para você que quer comprar um bom vinho aí, quer experimentar um vinho do Alentejo, do Tejo, de Lisboa, passa lá na importadora Decanter, vinhos portugueses estão lá, uma das maiores importadoras de vinhos aqui do Brasil. Enoteca Decanter está disponível nas principais cidades com loja física, né? Você vai aí aqui em Blumenau, vai em Florianópolis, vai em Balneário Camboriú, vai em São Paulo, vai em Porto Alegre, vai em diversas cidades, consegue encontrar uma loja. Ou então, se você quer comprar esse vinho, não tem uma loja muito perto, você mora numa cidade mais do interior que nos acompanha por aqui,
Vai lá no site deles, decanter.com.br, tem um filtro lá, você vai em vinhos portugueses, vai mapeando essas regiões. Pô, eu quero experimentar um do Tejo, um de Lisboa, quero sentir qual é a diferença pro vinho verde, talvez levar um lambrusco também. Tem tudo, fecha seu carrinho, leva para casa e tem essa experiência maximizada no mundo do vinho. É isto. Sidney, Setúbal, né? Moscatel de Setúbal, não tem como não falar da Península de Setúbal, algo tradicional também dos vinhos portugueses. Sim. Talvez ao lado dos vinhos do Porto seja o vinho mais famoso fortificado de Portugal, né? Então tem os moscatéis de Setúbal, que é feito com a moscatel, mas lá também tem vinho tinto. Também tem vinho tinto. Tem vinho tinto, feito com a Castelão. O Castelão francês é bem presente na Península de Setúbal. Mas a grande estrela da região são os moscatéis, que faz uma apelação de origem específica, né, para esses vinhos fortificados, né, que são os moscatéis de Setúbal. Vinhos para sobremesa, tem vários tipos de moscatéis também. Parecidos com o do Porto, né? São brancos. Tem o vinho do Porto branco também, mas é uma quantidade quase insignificante assim. E os vinhos do Porto que existem são brancos, que existem são secos, a maioria deles. Mas aí os vinhos da Península de Setúbal são brancos e doces e fortificados. Então é um pouco diferente dos vinhos do Porto, justamente por isso. Enquanto que os vinhos do Porto branco são secos, a maioria deles, o vinho e a produção é muito pequena. A Península de Setúbal é branco fortificado 100% e incríveis. Aí tem ali várias uvas das famílias das moscatéis, que é uma família grande, moscatel roxo, várias, e o vinho muito bom e completa o estilo do vinho do Porto. Enquanto que os vinhos do Porto são tintos, os Penínsulas de Setúbal são brancos, e a pegada é diferente, o uso na mesa é diferente também, entende? Então eles se completam. E tem alguns vinhos da Península de Setúbal são fora de série. O produtor mais antigo em operação até hoje de Portugal está na Península de Setúbal, que é José Maria da Fonseca. É o produtor mais antigo de Portugal. Opa! Não sei quantos séculos, mas acho que estão em atividade há uns 3 ou 4 séculos, na mão da mesma família. Setúbal. É. Deve estar na 12ª, 15ª geração, sei lá. Família... Centenária? Hã? Uma família centenária que está na produção de vinho. Sim, é o produtor de vinho mais antigo de Portugal. Nossa. Em atividade até hoje. Na mão da mesma família. José Maria da Fonseca. Um território pequeno, né? Também, um território pequeno de Portugal. Sim. Mas você fica com o vinho do Porto ou você fica com... Eu fico com um de cada. De Setúbal, um de cada. É. Cada dia um. Dá pra guardar por mais tempo, né? É um de cada. Não dá pra escolher não, cara. Não dá. São muito bons. São diferentes. São vinhos fortificados diferentes. Pô, sim. Tem um amigo muito fã de Setúbal, que é o Nuno. Também aí, às vezes nos acompanha aqui também. Vai um abraço pra ele quando ouvir. Ele é do Algarve, mas ele é um fanzaço também de Setúbal, um entusiasta de Setúbal. Não tem como não ser. É incrível. Agora tem também eu não falei do Alentejo, que tem uvas internacionais ali. Ali tem bastante Syrah, Merlot plantado ali. Assim como o Tejo. O Alentejo tem um vinho, tanto que é importante ali, que tem um vinho chamado Mapartilha, que ele é 100% Merlot. No Alentejo, 100% Merlot. Boa, e muito bom, é dos vinhos mais icônicos do Alentejo de Portugal. Famoso, caro pra caramba. No Algarve, por exemplo, eles plantam Syrah. Tem Trincadeira, tem a Castelão francês. A Castelão francês ela começa a aparecer mais no sul ali, sabe? Mais na parte sul ali. Mas tem também, é uma região que começa a aparecer uvas internacionais. E há quem não goste disso. Eu também fico meio com medo. Pois é, também fico assim. Né? Vai descaracterizando os países, os vinhos. O Brasil aqui é assim, né? São uvas internacionais. Mas o Brasil... tem uma dimensão diferente, né? E é novo mundo. Aí o novo mundo está se descobrindo no vinho e tal, né? Descobrindo o que plantar e tal. Não tem uva autóctone, não tem uva selvagem como tem lá. Aí acaba, imagina, plantar Cabernet Sauvignon e Merlot em Portugal, tirar a Touriga Nacional, tirar Jaén, tirar Castelão, Aragonês. O que vai virar? Perigoso, sei lá, perigoso. Algo perigoso. Pode acontecer um desastre.
O vinho português fica parecendo com o vinho chileno. Aí o chileno fica parecendo com o vinho espanhol. Imagina a potência francesa aí, não dá. Imagina o desastre que seria perder a tipicidade. Sim. Pô. Sidney, e o Algarve? A gente tá falando do Algarve, tem Ilhas Madeira e Açores. Também são madeira. São vinhos fortificados, os vinhos Madeira, né? O vinho Madeira, da Ilha da Madeira, cara, aí tem que estar lá ou tem que começar a experimentar os vinhos para entender o que são os vinhos. São vinhos fortificados, brancos também, só que são diferentes dos Península de Setúbal, dos Moscatéis de Setúbal, porque eles são produzidos de uma maneira diferente, porque eles são guardados em temperaturas altas, como soleiras. E aí ele tem um caráter oxidativo, mas também meio... Eu ia falar cozido, mas não sei, porque eu não estou achando o termo, porque ele envelhece na barrica de maneira proposital, colocando em ambientes mais quentes. Então ele é um vinho um pouco diferente assim. É quase cozimento mesmo, né? Por osmose. Tanto que os produtores eles montam estruturas para colocar as barricas próximas ao teto. Para pegar calor. Ou a tendência ao ar quente subir também. E são um dos vinhos mais caros que a gente tem, São caros e são incríveis, os vinhos da Ilha da Madeira, terra do Cristiano. Já falei aqui os prediletos de Dilma Rousseff, né? E da Dilma. Da Dilma. Acho que a Dilma bebe de tudo. Aquele dia, aquela imagem dela em Portugal sendo carregada pelo segurança, chapada em Portugal, tenho certeza que ela não bebeu só vinho Madeira. Bebeu do Tejo, do Alentejo, do Dão, de tudo, né? Mas agora ela tá ganhando bem, viu? Tá na presidente do BRICS, agora tá ganhando bem, velho. Trezentão por mês, meu amigo. Vai dar uns 6 milhões de dólares por ano, né? Então vai tá bem. Não, então é 500 mil. Sim, não, 300 mil reais por mês. Não, então dá... dinheirinho bom, por ano aí vai dar umas 5, 6 milhas, né? Tá bom, né? E aí, fechamos nosso Portugal? Fechou. Acho que é isso. Agora tem que tomar vinhos portugueses pra poder aprender bem, né? Pra poder fazer lição de casa, né? Faz a lição de casa. E conta pra gente nos comentários aqui do nosso episódio. Pessoal de casa tem que começar a experimentar um vinho de cada região aí pra poder ir fazer um relatório e mandar pra gente. Manda aí, comenta no nosso vídeo. E lembre-se, toda quarta-feira tem episódio novo do Mundo do Vinho. Segue a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve no canal, like e também no Instagram, né, Sidney? Isso aí. Pega o aviãozinho lá e manda pra quem gosta de vinho, manda pra quem não gosta também. Divulga aí. E bora beber vinhos portugueses. Isso aí. Um abraço.